Obrigadão. Olá, pessoas. Eu sou o Lucas Teles, como já foi apresentado. Eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre Unity, desenvolvimento mobile com Unity. É claro que o que eu vou falar aqui serve para coisas que não sejam mobile também, vai ter uma partezinha específica e tal, porque Unity abrange basicamente qualquer plataforma. E assim, é um framework, não, desculpa, uma game engine, né, um motor de jogos que você consegue usar para desenvolver tanto para mobile quanto para PlayStation, Xbox, Switch, Wii, tudo. Ele é gratuito até um certo ponto. Depois de um certo ponto de você tem um arrecadamento específico, você acaba tendo que dar um fee para eles, um percentualzinho ali. E assim, eu acho que em quesito de desenvolvimento de games, provavelmente a engine que tem mais material e conteúdo que você vai achar. Então, vai ser muito legal. A ideia daqui é a gente fazer um deep dive interessante dentro da engine e fazer um joguinho, né? Do zero aqui, né? Então, deixa eu só dar aqui. Travou meu slide. Foi. Leve jabá, eu tenho o Rebuildcast. Se você gosta de podcast, gosta de tecnologia, dá uma escutada lá. Cada 15 dias tem um episódio novo, sempre uma galera maneira, falando sobre coisas legais, certo? De um clima bem descontraído. Então, dá uma checada lá. E é isso aí, acabou os slides. Bora pro código! E agora, vamos lá. Tô abrindo aqui, fechei os slides, jogo isso aqui pra cá. Primeira coisa que você vai ter que fazer é baixar a Unity, né? Então você vai lá, download Unity no Google, você vai entrar aqui no site deles. Você vai ter a opção de baixar a sua versão da Unity ou o Unity Hub. Eu recomendo muito que você baixe o Unity Hub. O que é o Unity Hub? Ele tá até aqui, ó. Unity Hub. Ele é basicamente um gerenciadorzinho de projetos e de versões da Unity que você tem. Então aqui em installs, você vai ter cada versão da Unity específica. Às vezes você está usando uma feature específica de uma versão e tudo mais. Para começar, para brincar, tá de boa. Dá um install editor. Editor é como a gente chama a telinha cheia de coisas da Unity. E você vai selecionar uma versão aqui para instalar. Recomendo que você pegue a LTS. Ou se você estiver vendo alguma feature nova, você pode pegar até o que está em beta e tal. Certo? Você seleciona a versão, aqui para release, né? Você seleciona a versão, manda instalar, ele vai baixar, vai fazer a instalação. E aí ele vai abrir uma telinha que você pode colocar depois, que eu estou te mostrando aqui, para você selecionar os módulos. Se você quer fazer para mobile, recomendo que você sete o Android Build Support. Se você tiver no Mac, você pode colocar o iOS Build Support, certo? Então aqui é para você ter para poder buildar literalmente para mobile. Meu querido. Beleza? Oi. Nossa, o Fagner Muniz comentou uma coisa que eu pensei em interromper, tá, para falar. Gosto de palestra assim, 3 slides, pá, quem sabe faz ao vivo. E o outro, o José Silva, perguntou, Lucas, o Unity Hub é opcional? É total opcional no sentido que você pode vir aqui. Na verdade, eu tô chutando que é, eu acho que é. Eu sempre uso o Hub, desde quando ele saiu. Você tem a versão aqui de escolher a versão e fazer o download da versão específica. Tá? Você pode fazer isso também, né? Mas eu não recomendo, porque fica até mais fácil para você atualizar, desinstalar uma versão e instalar uma nova com o Hub, então é mais tranquilo. Então tá aqui, você instalou ele. Provavelmente ele vai te pedir para aceitar uma licença ali de freelancer ou de licença gratuita. Você assina a licença gratuita e vai embora. Certo? E aqui você tem projects. Aqui você vai ter uma lista de todos os projetos que você tem, tipo um gerenciador de projetos de DE mesmo. Então, o que a gente vai fazer? New project, certo? Como o tempo é curto, a gente vai fazer um joguinho 2D. Então a gente vai clicar aqui em 2D, a gente dá um nome. Vou chamar aqui de joguinho das facas. Vocês vão entender. Vão entender por que é o joguinho da faca. E você dá um Create Project. E é isso aí. Eu não falei. Lá quando você vai instalar, ele pede para ver se você quer instalar o Visual Studio for Mac. Se você tiver no Mac. Se você tiver no Windows, ele vai pedir para instalar o Visual Studio Community. Recomendo que vocês instalem eles. São, acho, as melhores opções para ambos. Dá para você usar VS Code se você tiver no Linux. É só dar um pouco mais de trabalho de configurar, mas funciona. E se você tiver disponibilidade de poder usar o Rider, eu acho que ele é a melhor opção. Ele é o que melhor liga com a Unity. Então, só que ele é pago, né? Então não necessariamente vai ser fácil para todo mundo, embora ele funcione em todos os sistemas operacionais, inclusive Linux. Tá? Eu vou estar usando o Rider, mas não importa muito, o código vai ser bem o mesmo.
literalmente. Então essa aqui é a tela da Unity, abre assim, e a primeira coisa que normalmente as pessoas pensam é, meu Deus, que é muita coisa aí já, tem muita coisa estranha, muita coisa diferente, né? Vamos dar um overview do que tem aqui. No lado esquerdo da tela, a gente tem o que a gente chama de hierarquia, certo? Basicamente, aqui a gente tem tudo que tem na sua cena, né, os objetos, certo? Então é uma hierarquia porque um pode ser filho de outro e tudo mais, né? Na parte de baixo, a gente tem, na primeira aba aqui, Project, que é literalmente um File Explorer. Então aqui você vai ter todos os arquivos do seu projeto e tudo mais. E um console, que é onde você vai ter os seus logs, seus erros e tudo mais. Outra coisa importante, este painel no canto direito, que está sem nada, eu vou clicar em alguma coisa aqui para você ver. Ele é literalmente as propriedades de algum objeto que você seleciona na hierarquia ou no editor. Se você selecionar no editor, vai selecionar na hierarquia também. Selecionou aqui, ele vai te dar todas as propriedades. E aqui começa a ficar assustador, porque aqui pode ter muita coisa. Vamos até diminuir aqui para não assustar. Então aqui você vai ter as informações importantes do seu objeto. Tá? Tem uma outra tela importante que é a segunda aba aqui, que é a Game. Aqui é literalmente o seu jogo correndo, rodando mesmo. Então aqui é onde você vai ver o produto final do seu jogo, né? O editor, esse scene, a cena, é a parte mais de debug, edição, desenvolvimento mesmo. E essas telas são docáveis, então a gente pode pegar o game e colocar aqui, ó, por enquanto, só para dar um grau. Bem, agora, uma coisa interessante. Aqui no game, você tem o segundo combo aqui, ele te dá qual que é o aspecto da sua tela que você vai usar. Ele está aqui livre, o que não ajuda muito, porque literalmente é livre. Então você pode colocar o aspecto que você quiser. Você pode escolher uma tela específica, uma coisa específica. Como a gente vai fazer para celular, vou usar como tipo 9:16, fica mais parecido com uma telinha de celular. Então tá aqui, né? Isso aqui você pode customizar também, dependendo para cada jogo e tal. Então é isso. Então aqui a gente já tem nosso formato de celular. Eu não gosto muito dessa cor. Vamos mudar um pouco da cor. A gente pode ver que quando você abriu aqui, a gente abriu o nosso joguinho 2D, ele começou com uma coisinha aqui, um objeto só na cena. A gente tem o nome da cena e um objeto nela que se chama Main Camera. Para todo quanto que é jogo, você precisa de uma câmera para mostrar o que está acontecendo na cena, certo? E o que a câmera mostra da cena é o que você vai ver na tela do seu celular, ou do seu computador, ou do seu videogame, certo? Então a câmera é extremamente importante. Sem câmera você não vê. Então, por isso que ele já começa com uma câmera, certo? E como não tem nada, você pode definir aqui nas propriedades da câmera um background. Então, eu vou colocar um azulzinho mais claro aqui, algo mais assim, mais bonitinho, por exemplo. Pronto. Certo? Então aqui já mudou, que esse aqui é o background da câmera. É importante dizer que tudo na Unity é o que a gente chama de Game Object. A câmera é um Game Object. E beleza, o que significa? A gente pode criar um Game Object aqui. Ó. Botão direito, Create Empty, ele vai criar um Game Object vazio, certo? O que é o Game Object? Na prática, ele é só uma entidade que existe na sua cena e ele tem um transform, certo? Isso aqui é o que dita a posição, rotação e escala. Então, são as transformações no espaço daquele objeto. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de componente. Por isso que ele está aqui. Ó, ele tem uma tabzinha aqui para você abrir, um botãozinho. Certo? E você pode adicionar outros componentes, tem vários componentes. Então, é meio que esse é o padrão arquitetural da Unity, em praticamente tudo que você for fazer, você vai ter um Game Object, e ele tem vários componentes nele que dão comportamento para ele. Um comportamento pode ser renderiza alguma coisa na tela, porque um Game Object não necessariamente ele printa na tela alguma coisa. É tanto que ele está aqui, ó. Se a gente clica nele, ele aparece aqui, só que ele não faz nada, porque, bem, ele não é nada. Ele é só um ponto, literalmente. Então, eu vou trocar isso aqui. A gente não precisa disso. Vou chamar ele de. Vou apagar, pode apagar mesmo. Apaga. Boa. Aí, legal. O que a gente quer fazer? Qual é a minha ideia do joguinho aqui para fazer com vocês? Que vai ser muito legal. A gente vai clicar aqui na tela, aí vai cair facas em cima de balões que vão subir. Simples assim. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente começa fazendo isso? Bem, a gente precisa de uma faca. E aí a gente vai entrar num outro problema, que é, beleza, como é que eu consigo assets, imagens, essas coisas. Eu recomendo que vocês deem uma olhada em sites, tem vários sites free. Depois eu posto alguns links no meu Twitter, alguma coisa assim, sobre outros lugares que você consegue achar, mas sempre vai conseguir ter imagens e coisas de graça. Um que o pessoal usa bastante é o Open Game Art. Open Game Art.
Dá mais pra coisas. Lucas, Acho que tem 3D também. Oi. quando você procura a arte, surgiu uma pergunta aqui. Na verdade, antes, o Moody aqui falou decepcionado que o Teles não usou roxo. Eu concordo com ele, tá? Isso é decepcionante mesmo. E o outro é, Lucas, será que tem como adicionar uma animação no Unity em uma aplicação WPF? Olha, é uma pergunta. É que assim, a Unity não. Ela faz mais coisa do que só animação. Eu acho que você consegue embedar arquivos da Unity, projetos da Unity, em aplicativos nativos. Sei que você consegue fazer. Se dá para fazer no WPF, eu não sei. O Moody que acabou de falar aí, tentando me cornetar à toa, ele manja mais dessas coisas que eu. Talvez ele saiba. De Só não, que o WPF, roxo é a melhor cor do Xamarin, mundo. né? Então essas coisas. Mas roxo eu gosto de roxo. O Moody também, é a Aí, cor favorita dele. Fica aí a dica. É... Então aqui eu já escolhi as artes, aqui é mais um exemplo, tipo, é um lugar que você pode achar. Tem algumas artes bem tosquinhas e tal, mas bem, para você começar e fazer seus joguinhos, tá ótimo. Então chega aqui, eu vou puxar aqui, eu vou criar uma pastinha primeiro chamada Textures, é mais ou menos como o pessoal faz de verdade. Então vou chamar de Textures, são minhas texturas. Eu escrevi errado, Textures, aí beleza. E aí eu vou puxar aqui do meu outro monitor que vocês não estão vendo, onde tem a cola e as imagens. É, a faquinha. Tem uma faquinha aqui, ó. Nice. Primeira coisa que você faz quando você. Isso aqui é um sprite ainda aqui. Ele é uma textura, não serve para nada ainda. Ela é meio grande e tal. Vai depender do estilo de arte que você importa. Você não quer que a Unity tente deixar fazer coloque algum filtro de imagem e tal. Então, normalmente, a primeira coisa que eu faço é tirar esse filter mode para point, que é no filter. Tá? E você pode diminuir a qualidade da imagem, aqui ele está em 2048, certo? Quanto maior a imagem, provavelmente mais pesado vai ser, ainda mais se você estiver falando de mobile. Vou colocar 512, acho que tá bom. Vou dar um aplicar, certo? Isso aqui não muda nada por fora, é só para quem vai usar. E aí você vai me falar, beleza, como é que eu faço para colocar a minha imagem na cena? Você vai arrastar e vai soltar. Simples assim, certo? Então, com isso, a gente já consegue ter uma faquinha no jogo, certo? Eu só quero saber por que não está aparecendo. Uhum. Normalmente era para aparecer o esquema da câmera aqui, mas tá tudo bem. Deixa eu aumentar aqui. Apareceu. Então isso aqui é o que você tá vendo na câmera, tá vendo esse quadradinho branco? É que eu tinha diminuído aqui, e aí ele desaparece, não sabia disso, acabei de aprender com vocês. Mas beleza, aqui a gente tem a faca, ela parece um pouco grande na tela. Se a gente der play aqui, é bem legal, porque literalmente nada acontece, ele só vai mostrar o que você já tá vendo aqui. Né? Porque não tem nenhum comportamento, certo? Ele só tá aqui. Então vamos tirar o play, e vamos falar assim, beleza, eu quero que essa faca primeiro, ela tá virando pro lado errado. Existem algumas ferramentas de manipulação nesse canto superior esquerdo da Unity. Então você tem aqui o Move, Rotate. Então você pode clicar no Rotate e virar aqui, ó, por exemplo, para ela virar do jeito que você quiser. Só que às vezes isso aqui não é muito preciso, porque você tem que mexer com o mouse e tal. Você pode chegar aqui e mexer na rotação dele. Então tá vendo que tem aqui ó, no transform desse objeto que eu coloquei aqui, ele tem rotação, posição e escala. Se eu mexo na posição, ele vai mexer na posição dele aqui. Se eu mexo na rotação, ele vai mexer na rotação dele ali, certo? A parte importante é que a gente tem que entender como é que funcionam as coordenadas da Unity, né? Você tem XYZ, X é horizontal, Y é vertical e o Z é profundidade, certo? Em um ambiente 2D, você só liga na prática para X e Y e você só roda no Z. Né? O Z é a visão que você tem no eixo de frente com você. E aí cada um tem uma cor, por isso que o vermelho é sempre X, o verde é sempre Y e o azul é sempre Z. É só fazer o par RGB, XYZ. Essas são as cores. Então, beleza, aqui a gente vai rodar no Z 180 graus. Pronto, agora ele está apontando para baixo. Então aqui já está um pouco melhor. A gente sabe que essa faca está um pouco grande, então eu vou colocar aqui no de escala, que esse aqui que é o que mexe no tamanho. Pode ser nesse também, não importa. Vou clicar no meio e vou diminuir, até ele ficar um tamanho legal na tela. Beleza. Aí a gente tem ele aqui, a gente pode mudar para mover. A gente move ele para cá, certo? E até aqui tá tudo bem. De novo, se eu der play, é exatamente o que eu estava fazendo na tela. É uma faca, eu quero que ela caia. Né? Afinal, esse é o objetivo do game. Tacar a faquinha em cima das bolinhas. Então, como é que a gente faz? A gente pode adicionar física, é a forma mais fácil, provavelmente. Certo? Como é que você coloca física nas coisas na Unity? Usando um componente. Lembra que eu falei que tudo que você faz é adicionar
componentes nos seus objetos, então a gente vai ter um componente importante chamado Rigid Body. Corpo rígido, literalmente. Ele serve, você tem o Rigid Body e o Rigid Body 2D. Como a gente está fazendo um jogo 2D, a gente vai usar o 2D. Isso porque, claramente, a forma de calcular física em 3D e 2D são totalmente diferentes. Então, beleza, eu coloquei. Eu só adicionei o componente, tá? Salvei, play. Só adicionei o componente, teoricamente, ele vai funcionar. Caiu, tá caindo, tá aqui. Certo? Perfeito. Legal. Agora eu quero que, quando eu clicar numa tela, eu quero clicar na tela, eu quero que caia a faquinha. Eu não quero que simplesmente tenha uma faca que caia. Isso não faz o menor sentido. Então, primeira coisa que eu tenho que falar é que a gente criou um objeto na tela, a gente modificou, a gente adicionou componentes e tal. Então ele já tem vida. Como é que a gente faz? O que eu quero fazer? Eu quero reutilizar essa informação que eu já tenho. Imagina que se fosse em programação orientada a objeto, você fala, vou criar uma classe que eu quero instanciar ela várias vezes. Para objetos em cena é quase a mesma coisa. O nome só não é classe, o nome para isso na Unity é prefabs. E aí eu vou criar aqui uma pasta e eu vou chamar ela de prefabs. Prefabs. Certo? Até aqui tudo bem. E aí, beleza, como é que eu crio um prefab dessa faca? Eu arrasto ela para a pastinha. Acabou, tá aqui. Viu que ele criou aqui um objeto? Agora eu posso até apagar esse aqui daqui, eu posso empurrar quantos eu quiser desse aqui para cá. Se eu der play, todas vão cair. Aí, ó, perfeito. Certo? Então a gente já está aqui com uma vantagem. Agora, tem a parte que eu quero de interação, né? Porque afinal eu quero poder clicar e cair a faquinha. Então, a gente precisa colocar uma lógica para fazer isso. Toda lógica, como eu disse, ela é acoplada em um componente, certo? E um componente é sempre acoplado num objeto, um objeto que precisa existir na cena. Para isso, a gente vai criar um objeto dummy, que não tem nada, vou chamar ele de Game Manager. Você podia colocar na câmera e tal, mas eu gosto de deixar um pouco separado, certo? E a gente precisa criar o nosso primeiro script. A gente vai aqui, Create, C# Script. Eu não falei, mas a Unity você roda só com criando script C#. Tinha suporte a JavaScript antigamente, mas foi dropado. E aqui eu vou chamar de spawn na faca. Spawn na faca. Fechou. Beleza. Então tá aqui, eu só digitei errado, aparentemente. Não, meu Mac tá meio lento, gente, desculpa. Aqui, faca. Beleza. Agora a gente abre esse arquivo para editar. Podia ter criado uma pastinha scripts aqui, é o que eu devia ter feito. Mas agora eu já vou deixar assim, tá? Se você for fazer, cria uma pastinha scripts, deixa as coisas organizadas. Então aqui ele vai abrir no Rider. Aí meu Rider está abrindo. Eu vou colocar ele no outro monitor. Fica mais fácil. Então ele está carregando aqui e ele abriu um arquivinho C#, certo? Ele até colocou errando aqui, porque eu não renomeei. Beleza. Aqui você tem um arquivinho C#, que no caso você vai ter o namespace da Unity aqui com várias ferramentais legais que eles te dão. Mas a parte mais importante é que a Unity, todo o componente que você cria, ele tem que herdar de monobehavior, certo? E por quê? Porque é assim que a Unity sabe identificar isso no editor. A gente vai ver melhor como isso funciona. Mas entenda monobehavior como componente. Deveria se chamar componente? Talvez. Eu acho que o nome é ruim, mas tá tudo bem. E aí, o que a gente tem aqui? Basicamente, a gente tem o que a gente chama de game loop. Isso vai ser padrão de praticamente qualquer engine de jogos que você olhar. Bem, você tem o start, que roda. Imagina que isso é um componente que está no objeto. Ele vai rodar para aquele objeto quando aquele objeto for colocado em cena, então isso aqui roda uma vez. E o update, que roda uma vez a cada frame. Literalmente, 1/60, acho que é a cada 16 milissegundos. Então é aqui que você vai colocar o código que vai atualizar o estado do seu jogo, ou do seu componente específico, ou daquele objeto. A gente não vai usar o start aqui, certo? A gente quer instanciar facas, certo? Que é aquele nosso objeto, a nossa, entre aspas, classe, que é o prefab. Como que eu tenho acesso àquele prefab daqui? A forma mais fácil, e essa é a parte mais mágica de como a Unity funciona, é que se eu criar uma propriedade, um campo público, eu vou chamar de um game object, como eu falei, tudo na Unity são game objects, eu vou chamar de faca molde. Faca molde. E é isso aí, só coloquei aqui, faca molde. O Rider esperto já colocou aqui, ó, unchanged. O que isso significa? O que vai acontecer no meu editor quando eu clicar no meu Game Manager?
Nada porque eu não adicionei o componente ainda. Agora a gente vai colocar aqui, como eu falei, ele é um componente que nem o de física que a gente colocou. Então eu vou puxar aqui por spawn na faca. Então tá aqui spawn na faca. E tem aqui, ó, faca molde. Ele até deixa bonitinho o camel case para você ver. Então aqui ele vai te falar, beleza, o que, que é o faca molde? É um game object. E a gente tem o nosso prefab aqui, ó, né? Que a gente criou, lembra da faca? E é só arrasto isso aqui para cá. Puf, acabou. Se eu voltar até pro Rider, ele é esperto o suficiente para falar, ó, o objeto faca está vinculado no meu faca molde. O Rider ajuda bastante realmente nisso, certo? Aí o que eu quero fazer agora? Eu quero que quando a pessoa clicar, gera a faca. Então, if, claramente. Lucas, Oi. aproveitando que você está vendo o código aí, já se perguntou, Lucas, sabe se o Unity usa do Full Framework, o Core? Caso precisarmos importar DLLs, temos que nos preocupar com o Standard? Tá. A melhor resposta que eu vou te dar é nenhum dos dois. Ele é literalmente, ele faz um fork do mono. Ele não é nem o framework, nem o core. Eles estão num projeto de mudança para migrar para o ASP.NET 5, ASP.NET não, gente, para o .NET 5. Isso provavelmente vai demorar um pouco, porque eles trabalham no próprio fork deles. E ele tem suporte a Net Standard 2.0 ou 1.6. Acho que é 2.0, se eu não tenho certeza. Então, provavelmente, se você tiver .NET Standard 2.0, vai funcionar, mas você tem que se preocupar ainda, certo? Você consegue vincular DLLs normais de .NET, praticamente, desde que ela respeite o .NET Standard ou o .NET Framework. As de .NET Framework também funciona, por causa dele ser um mono, mas a preferência é que seja Standard. Você consegue usar de boa. O que você não tem é um suporte legal para NuGet, que é um problema. Então você tem que literalmente baixar as DLL e colocar no projeto. Mas até aí a gente consegue superar. Então, voltando aqui. Beleza, e teve uma outra, né? Esse vínculo da faca não é exibido no Visual Studio for Mac, é só no Rider? Cara, eu não uso Visual Studio for Mac. Mas se fosse para postar, eu colocaria todas as minhas fichas que não aparecem. Porque nem no Visual Studio normal aparece. Então, e o Visual Studio for Mac a gente sabe que é uma versão filho bastardo do Visual Studio normal. Então eu duvido que apareça. Tá? Beleza, agora pode prosseguir, amigo. Fechou, obrigado. Então agora aqui a gente tem o quê? Input. Eu quero fazer para final, eu quero ler o input do usuário. Então tem uma classe estática chamada input. E aqui eu tenho o get button. Eu não quero get button, eu quero get mouse button. E qual que é o botão que eu quero apertar? Eu vou colocar aqui que é o índice 0. O índice 0 é o botão da esquerda, então tem o 0, 1 e 2. Se o seu mouse tiver mais botão, vai ter mais índices, tá? Por isso que é um número random, aleatório, assim. Certo? Então, beleza. Quando o cara apertar, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer um instantiate. No final, eu quero instanciar o meu faca molde. Simples assim. Isso, teoricamente, já vai funcionar legal. Quer dizer, legal é uma palavra muito forte. Vai funcionar. Aí espera. Cliquei. Olha, tá funcionando, tá gerando faca. Só que ele tá gerando uma quantidade absurda de facas quando eu clico. E só num lugar, né? Porque eu não mexi na posição. O primeiro problema é a quantidade absurda de facas. Por que ele está gerando várias facas? Porque isso aqui roda a cada frame. Você não dá um clique perfeito num frame. Entre você tirar ou colocar o dedo e tirar, vai uns 5 frames, algo assim. Então eu não quero que isso aconteça. Pode mudar o get button para get mouse button down. Basicamente isso vai dar a certeza que vai ser chamado uma vez só, porque ele só vai disparar de novo quando você sair do down e voltar. O segundo problema é a posição. Eu quero clicar aonde o mouse está. Então, a gente vamos imaginar, eu quero uma posição. Minha posição vai ser meu input, de novo, ponto. Mouse position, o que é maravilhoso, já te dá a solução, teoricamente. E isso aqui é um vector 3, tá? Literalmente, vector 2 e vector 3 é XYZ, tá? É isso que significa. Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui. Beleza? Então agora o que eu vou fazer? Esse instantiate ele me retorna o objeto que é gerado na cena. O objeto que é gerado na cena vai ser, então, minha faca. Me dá minha faca para cá. E ele até coloca aqui que é um game object. Agora eu quero pegar minha faca, ponto transform. Lembra que eu falei que transform existe em todos os objetos? Então tá aqui. Ponto position igual a pos. A posição da faca. Teoricamente. Então se a gente colocar aqui e der play,
teoricamente vai funcionar? Será? Peraí, aí, foi. Eu tô clicando, não tá aparecendo nada na tela, mas aqui a gente tá vendo, ó, tá vendo faca clone? Faca clone são as facas que estão sendo criadas. Então tá funcionando. Se você dar double clique aqui, ele vai para onde a faca tá. Mas ó, a gente vê ela piscando até, porque ela tá acelerando na velocidade da velocidade e aceleração da gravidade, então cada vez é mais difícil de ver. Mas elas estão aqui, a gente só não tá conseguindo ver. Por quê? Esse mouse position que você tá tendo aqui, ó, ele é a posição do mouse aqui na tela, na visão do jogo, né? A posição das coisas em tela, tipo aqui, são completamente outras, certo? Não é o 0, o 1 aqui, não é um 1 aqui. O 1 aqui vai ser, tipo, nem sei dizer onde que vai ser tipo baseado nas coordenadas daqui, né? Então você tem uma coisa que se chama projeção, que a câmera faz. A câmera tá olhando para sua cena e para ela a posição XY aqui é uma posição XY aqui, mas XY, se eu jogar isso direto na cena, vai ser um outro lugar nada a ver, meu. Então, como é que a gente resolve isso? Bem, a gente precisa fazer a conversão, certo? E como eu falei, a câmera que projeta, a câmera sabe fazer essa conversão. Então, ao invés de fazer mouse position, a gente vai fazer aqui câmera.main. Isso aqui vai buscar a câmera principal da Unity. Já vou deixar antes avisado que não é recomendado usar a câmera.main direto. Normalmente eles pedem para você colocar isso numa variável que seja no global da sua classe, né? Porque cada vez que você faz o câmera.main, ele na verdade está fazendo uma query na cena e tal. Por simplicidade, eu vou manter ela aqui. Então, câmera.main, você vai ter aqui um screen to word point. Isso faz muito sentido se você parar para pensar. Por que eu estou te passando? Eu estou passando uma posição que é da tela, um XY da tela, e eu quero que isso seja convertido para uma posição no mundo, na cena. Então, isso aqui, teoricamente, já vai funcionar. Só tem um ponto que não vai funcionar, que é o Z. Porque isso aqui vai me dar a posição da projeção da posição do mouse, ele vai ficar em cima da câmera. Então, se você instanciar alguma coisa atrás da câmera ou em cima da câmera, você não vai conseguir ver aquilo. Né? Você podia colocar um número, ver qual que é o número que tem, coloca aqui, um que dá certo, ou a própria câmera te dá isso também. Você pode pegar aqui, você tem a câmera, ponto main, ponto... Deixa eu ver qual que era o nome. Era... Vou pegar na cola aqui, gente, peraí. Era Near Clip Plane. Near Clip Plane. Então, isso aqui literalmente ele está falando, ó, me dá o Z, lembra que o Z é profundidade. Isso normalmente não importa tanto nos jogos 2D, só porque a gente está fazendo uma transformação de mouse e tal. Me dá o que está próximo da onde a câmera corta, certo? Da onde ela ainda está vendo coisas. Então a gente seta o Z para lá e seta a posição para esse aqui. Deixa aqui, a Unity vai dar um reload dos scripts. Se a gente der play, teoricamente, a gente clicar. Vai, filho. Aí. Ele cai exatamente aonde eu estou clicando. O que é perfeito. É exatamente o que eu queria. Certo? Só tem dois problemas ainda com a faca. Eu posso clicar quantas vezes eu quiser. Eu posso fazer uma chuva de facas, o que pode tornar o jogo muito fácil. E aqui, você está vendo que ele está gerando objetos aqui e eles estão caindo para sempre? A gente tem que dar um fim nesses objetos, porque senão o jogo vai travar, literalmente, né? Porque você vai ter muitos objetos em cena que não estão sendo usados e estão sendo acelerados ainda. Eles estão calculando física, que não é interessante. A gente pode resolver. Oi? Eu já recebi uma pergunta se tem hot reload no Unity. Meu sonho é que tivesse, não tem. Tem que dar play a cada vez. É a tristeza. Okay. Mas fechou. Então, primeira coisa que eu quero fazer, eu não quero que a pessoa fique clicando. Eu quero que você clique quantas vezes você quiser. Eu quero que tenha um cooldown. Então vamos fazer de novo. Qual vai ser o meu cooldown? Deixa para outra pessoa decidir ou para decidir em tempo de jogo. Então eu vou criar aqui um public float cooldown. Qual é o valor dele? Não sei, depois eu descubro. Não importa agora. E aí a gente precisa de o tempo que passou. Float tempo. Vou chamar de tempo, mas quando vocês estiverem fazendo seus joguinhos, usem nomes melhores do que eu estou usando aqui, tá?
Primeira coisa que eu quero fazer, o meu tempo ele tem que somar. Eu quero que esse tempo ele some até o meu cooldown. Quando ele chegar nesse valor, ele zera. Então, eu vou falar aqui que meu tempo é mais igual time.delta_time. O delta time faz parte da lib da Unity, ela te dá o tempo entre os frames. Então, quanto tempo passou do último frame até esse frame, em milissegundos. Então, se você coloca aqui o seu delta time em milissegundos, em segundos, desculpa, em segundos. Você está somando aqui e esse tempo vai somando até um valor específico. O que eu quero? Eu quero que você tenha apertado o botão e o meu tempo seja maior que o meu cooldown. Certo? Maior ou igual. Tá? Então, beleza. Quando o meu tempo passar o tempo de cooldown, ou for igual a ele, eu deixo você instanciar uma faca nova. E é claro que a gente tem que zerar o tempo que passou. Certo? Seria uma forma relativamente simples de fazer isso. Então, vamos lá, vamos voltar para o jogo. Uma coisa importante, você vai ter que clicar na faca não, desculpa, no Game Manager, e aqui você vai ver que aparece o cooldown aqui. Isso é interessante porque a Unity tem muito uma filosofia de você deixar as coisas ainda habilitadas e abertas para quem não é dev experimentar com o seu jogo, né? No sentido de, tipo, alterar as coisas para dar certo, né? Então, em times grandes é comum que você deixe o máximo de coisas possíveis customizadas para o editor, que é aqui onde a gente está mexendo. Então, eu vou colocar o cooldown de 1 segundo é muita coisa, 1,5 segundos, certo? Então, se a gente colocar isso aqui, eu vou salvar. Se eu der um play e clicar, ó, eu tô clicando várias vezes seguidas. Pode ver que, ó, não tá mais fazendo aquela chuva muito louca. Então a gente conseguiu nossa solução. Aqui ainda tá gerando várias facas. Então como é que a gente pode fazer? Eu vou fazer provavelmente da pior forma e dessa, tipo, vou prototipar aqui, aí você faz desse jeito. Se você estiver fazendo um jogo sério, é melhor ter uma solução um pouco melhor. Por quê? Destruir e construir objetos tem custo. Tem custo de memória, de alocação, de travar. E você faz isso todo frame, pode dar uns flick no seu jogo que você não quer. Né? Ainda mais se você literalmente estiver pensando para mobile. O que é recomendado seria você criar uma lista, que você vai ser um pool, que você vai colocar lá, mudar a posição dele. Aí quando ele sair da tela, você põe lá. Quando ele você instanciar de novo, ao invés de você instanciar, você pega do pool e coloca aqui. Esse seria o jeito mais profissional. Mas como a gente está aqui na demo, na brincadeira, eu vou fazer do jeito mais simples possível, que é o quê? Eu vou destruir esse objeto de faca depois de um tempo. E como é que você faz isso? Destrói. Você fala, o que eu quero destruir? Eu quero destruir a faca. Isso destrói ela na hora, agora. Eu não quero que destrua agora. Ele tem um segundo parâmetro que é o tempo. Isso aqui é um tempo em... acho que é em segundos. Eu vou colocar aqui, ó, tipo 5 segundos, porque eu sei que eu acho que é o suficiente. Então agora... podia ter Health Reload, né? Eu sei, desculpa. Seria maravilhoso. Mas vamos lá. Agora, se eu der play e clicar na faca, a faca nasceu. 5 segundos talvez seja até muito. E ela sumiu daqui, certo? De novo, essa não é a melhor solução. Vou colocar aqui tipo 3. Mas resolve, pelo menos para em tempo de prototipação e tal. Então a gente está com a nossa faca resolvida. O que eu quero agora? Eu quero alguma coisa para atacar a faca, né? Afinal, a graça das coisas é eu conseguir ter alguma coisa para jogar. E o que vai ser isso? Eu vou chegar aqui nas texturas e eu vou fazer balões. Para isso já tem uma textura de balão pronta e guardada aqui, que é Balloon, que é o Puff PNG. A parte legal é que se você olhar para essa textura, ela é um monte de balãozinho. Ela já é um sprite sheet, que a gente chama. Certo? Então ela tem uma animação nela embutida. Então, tá, beleza. O que a gente vai fazer? Vamos olhar aqui para as configurações. De novo, eu não quero nenhum tipo de filtro na imagem. Eu quero que ela fique menor, pode ser 512 também, não importa. Essa aqui é bem pequena, então é blá. E aqui tem uma parte importante, tá? Sprite Mode, single. Posso mudar para multiple. E eu posso clicar aqui em Sprite Editor. Ele vai pedir para aplicar as alterações que eu fiz. E vai abrir essa telinha maravilhosa aqui. Eu posso selecionar individualmente cada frame da minha animação. Ou se o seu sprite sheet ele já está bem organizadinho, normalmente alguns que você baixa está assim, você precisa dar uma tratada num Azeprite ou no Photoshop mesmo. Mas se já estiver certinho, você pode clicar em Slice, automático, Slice. Ele já vai selecionar tudo bonitinho aqui, ó, cada frame da minha animação. Aí eu só dou um aplicar
e fecho, certo? Então aqui tem o meu sprite com uma animação. Agora eu quero colocar ele na tela, a mesma coisa. Eu só arrasto para cá, puf, tá aqui o balão. E aqui é interessante, porque ele já pediu para gerar um arquivo de tipo anim. O que é esse arquivo do tipo anim? É o arquivo da animação. Então eu vou chamar aqui de balão animação, certo? Esse balão animação, eu não vou entrar em detalhes de como são as animações da Unity e tudo mais, mas literalmente é onde você vai ter as configurações do tipo, qual que é o tempo entre os frames, quais são as configurações e tal daquela animação específica. Eu acho que até se eu abrir aqui, ele vai aparecer quais são os sprites da animação. Então, basicamente um timeline com cada frame, tá? Como eu estou importando um sprite que já está dividido, ele já tenta colocar isso tudo igual, numa só. Tanto que se eu der play aqui do jeito que está, ele já vai estar animando, porque o padrão é da play. Certo? Então tá aqui, ó. A animação é boa? Não é. Mas é o que a gente tem, gente. Então tá aqui, beleza. Então a gente já começou a ter o nosso balãozinho e eu quero que ele suba. Né? Ele está parado no chão, o que não é legal. Então vou colocar ele aqui. Qual que é a primeira coisa que você pode pensar para subir? Se a gente está usando gravidade para descer, a gente pode usar a gravidade para subir? Como é que a gente faz isso? Vou aqui, vou adicionar o Rigid Body, que é aquele amiguinho que a gente falou, o Rigid Body 2D. E aqui eu tenho escala da gravidade, tá 1. Eu posso colocar menos alguma coisa. Eu vou colocar menos 0.3, 4, porque eu sei que já é o suficiente. Então eu estou colocando uma gravidade negativa, o que vai fazer com que ele suba. Então vai dar a impressão de que é um balãozinho que está subindo, certo? Então até aqui, de boa, tranquilo. Só que tem um problema, que é... Bem, eu quero que esse balão ele seja atingido pela faca. Do jeito que ele está aqui agora, se eu der um clique, nada vai acontecer. Uf, a faca desce e o balão, bem, eles não existem um para o outro. Então a gente vai cair agora no que eu vou estragar a infância de vocês. Jogos, na verdade, é só interação entre caixinhas. E essas caixinhas a gente chama de colliders. Então eu vou colocar aqui um collider. No caso, eu vou colocar um box collider 2D no meu balão. Então, box collider. Eu sei que acaba sendo um monte de arquivo, um monte de configuração. Vai de boa, vai tranquilo, segue tutorial. Você vai aprendendo com o tempo. Não tenta ler o que tudo faz, porque é realmente too much. Então tá aqui. Box collider, ele é um dos mais importantes, porque ele colocou uma caixinha verde aqui em volta. Essa é a caixinha de colisão do meu balão. É onde ele entende que se algo encostar, ele está colidindo. Certo? E se ele tem física, ele literalmente ele vai bater e ter os efeitos de física específicos. Então eu posso diminuir o tamanho desse collider, posso clicar para fora, e a gente faz a mesma coisa com a faca. A faca também precisa de um collider. Então tá aqui ADD Box Collider 2D, e a gente vai mexer no Edit Collider dela. Só que a gente não tem faca em cena. Você pode simplesmente arrastar ela aqui, ó. Se arrastar, clicar aqui, dá na mesma no final. Tipo, eu posso clicar aqui no próprio rolezinho. Opa, aqui. Eu clico aqui em editar o meu collider. Quero que ele fique mais fino, mais próximo do tamanho, do shape da faca mesmo. Em cima não corta. Opa, em cima eu não quero que corte, quero que seja aqui. Isso aqui você vai tunando. Mas um quadrado não é muito abrangente? Pode ser, às vezes a gente usa círculo, quadrado, cápsula. Basicamente é isso, sempre. Tá? Então tá aqui, a gente está com o nosso quadrado. Aí eu alterei um objeto em cena, ele não altera o prefab, que é a classe. Eu posso clicar aqui em cima override e dar um apply all, então ele vai atualizar o de baixo. Eu posso excluir isso aqui da cena. Isso aqui não me importa mais. Tá quase certo. Agora eu preciso de alguma forma de identificar essa colisão. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode criar aqui, agora, um novo script. Vou criar aqui até na parte. Já criei na Assets, vou criar isso aqui na Assets também. Eu vou criar aqui um script chamado balão. Eu vou fazer isso no balão, porque sim, certo? E aí a gente chega aqui no nosso balão, nosso prefab de balão. A gente não tem um prefab de balão, a gente precisa dele. Não, vamos fazer no que está aqui na tela primeiro. Porque aí tanto faz. Você pode criar um prefab de álcool da tela. A gente vai chegar nele aqui e vai adicionar o nosso script chamado balão. E aí tudo bem. Nosso script, que é um componente, está vinculado ao nosso balão. Então agora a gente vai escrever o código que vai definir o que acontece quando colidir. Então aqui é muito parecido com o que já tinha antes,
certo? É igualzinho na real, né? Você tem um update e tal. No momento não me importa nada disso, posso até apagar. Uma coisa legal é que a Unity ela te dá eventos que ela chama nos componentes quando coisas interessantes acontecem. Uma das coisas interessantes que você quer um evento que aconteça são colisões e triggers. Por exemplo, eu posso colocar aqui on collision Meu enter querido, 2D. Oi. Marcos Becker perguntou: sempre tem que colocar objeto na cena para editar? Não, não. Você pode, eu fiz isso desse exemplo porque eu queria mostrar o override. Se você der um double click no prefab, ele vai aparecer aqui numa edição específica. Tá? Beleza, pode prosseguir. Tá? Então, beleza. Aqui a gente vai ter on collision enter 2D. Tem o enter, tem o exit, tem o stay. Então são vários eventos que ele acontece automaticamente em todos os componentes que tiver tipo colisão, tá? É bem importante que tem o on collision e on collision 2D. Porque lembra que eu falei que física de 2D e 3D é diferente? Eu já perdi algum tempo tentando entender por que meu colisão estava funcionando e eu tinha colocado o evento errado. Mas tudo bem. A gente vai colocar aqui on collision enter 2D. Puf, quando colidir, aqui o rider já completa tudo para mim. Agora eu posso fazer o quê? If. Na real, a gente pode fazer if. Você nem fazer isso. Quando colidir, destroy. Destroy this. Esse game object. O game object aqui é o do objeto que está taxado no meu componente. Então, se colidir, destrói. Mais simples que isso, eu acho que é impossível. Teoricamente, isso já vai fazer funcionar. Puf. Olha só. Temos aqui uma aceleração funcional. Eu só acho que a faca está um pouco lenta demais, né? O que a gente pode fazer, o que normalmente o pessoal faz, é aumentar a gravidade, porque normalmente isso aqui vem com padrões de gravidade real. Então, se você for ali em Project Settings, você vai ter um menuzinho aqui chamado Physics 2D, e aqui tem a velocidade da gravidade. Se você quiser colocar a gravidade no eixo X, você pode. Mas bem, o que poderia ser algo para simular um vento, talvez, algo assim. Então, beleza. Menos 9,8 é basicamente o padrão da vida real. Eu vou colocar tipo menos 25. É mais forte mesmo. É normal mexer na gravidade, porque a vida real não é boa para jogos. A física real é uma merda para jogos, gente. Aqui, ó. Já ficou um pouco né, um pouco mais amigável, né? Nosso balão talvez esteja subindo rápido demais, né? Não sei se eu posso tentar diminuir aqui a velocidade do meu amiguinho aqui para 1.1, talvez. Talvez você não queira fazer do jeito que eu fiz, tá? Porque com gravidade, usar física às vezes dá mais dor de cabeça do que parece, né? Aí ficou lento demais. Eu vou deixar assim só pelo rolê. Uma segunda opção seria você simplesmente criar um script que altera o y dele. Então, se você quer uma velocidade constante, que não acelera, é a melhor opção. Você cria um script que fica somando mais um no y. Tá? Às vezes parece, você fala, putz, fazer jogo deve ser mó difícil, deve ter muita técnica. Não, às vezes o mais simples que você pensar é realmente o que as pessoas fazem. Deixa eu clicar aqui, peraí, que eu até esqueci que eu ia mexer. Tá aqui, ponto 25, talvez, vamos ver como é que vai ficar. Tá aqui, ó. A faquinha faz até um efeitozinho, né? Por causa disso, só por causa da física. Tá? Então, beleza. Tá tudo bem, parece. Tá legal, tá divertido, só que agora eu quero que isso aqui se torne um inimigo. Eu quero que isso aqui apareça de forma aleatória debaixo da minha tela. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer um prefab disso. Então, do mesmo jeito, eu clico no meu balão e arrasto ele para cá. Então, pronto, agora eu tenho um prefab. Então, eu posso ter quantos balões eu quiser, copiando esse mesmo objeto que está aqui. Eu posso arrastar aqui, ó, vai estar funcionando. Magicamente. Mas beleza, agora eu preciso de alguma forma de dizer em que posição eles vão nascer e qual que é o limite da posição para eles nascerem. Né? Não é comum, já que eu estou pensando numa cena, e você me falar assim, eu podia colocar as coordenadas X específicas dali até ali. E aí eu falo, mas eu não sei, eu tenho que ficar medindo, se eu mexer na cena, vai cagar tudo. Então, normalmente o que a gente faz, eu crio um objeto aqui, eu vou chamar ele de from. Outro objeto aqui, eu vou chamar ele de to, e até. Certo? Esse é um objeto sem nada, ele só tem posição, né? Então aqui.
Uma coisa que ajuda, se você selecionar esses objetos que não tem nada, se você clicar nesse quadradinho aqui, ó, do Spectre, você pode definir um gizmo para eles. Eu vou colocar roxo, em homenagem ao Mood. Então tá aqui, você pode ver que eles aparecem agora bonitinhos. Aí você pode movimentar eles aqui. E eu vou usar eles como âncora para saber o meu range de spawn de balões. Simples assim. Então vai ser de from to. Beleza. Aí agora, legal. A gente tem que fazer o nosso spawna balão. Vou criar aqui o script C#. Vou chamar ele de spawna balão. Uma versão lógica bem parecida daquela que a gente fez. Mais ou menos, na verdade. Então a gente pode chegar aqui no spawna balão. Spawna balão, blá blá blá. Opa. Blá blá blá. Blá blá blá. O que eu vou precisar? Eu preciso saber o que eu vou instanciar. Eu preciso do prefab do balão. Então, public, game object, balão, mold. Certo? Eu preciso a posição da onde eu vou instanciar, então, from. E para onde vai. Uma outra coisa que eu acho que é bastante importante é o meu rate. Em quanto tempo eu vou vou produzir um balão novo. Então, public float rate. E eu preciso de um tempo aqui para definir quanto tempo passou. Float tempo. Eu não gosto de private. Isso, pronto. Beleza. Então essas são todas as informações necessárias para spawnar um balão. Então, se a gente for aqui, inclusive, agora, a gente pode ir no nosso Game Manager. Vou adicionar nele aqui o spawna balão, ou spawna balão, e vai ter todas as configurações aqui. Agora é só puxar. É só brincar de drag and drop. Então, primeiro que eu quero é o mold, vai ser o balão mold. O from vai ser daqui da cena, que eu vou buscar, ó, from. O to também vai ser da cena, que é o meu. Opa, você tem que estar clicado. From, to. Beleza. Opa. Arrastei pro lado errado. E o meu rate vai ser 0.5? 0.7. Por quê? Não sei. Um chute. 7. Agora a gente vai experimentar a nossa lógica para spawnar balão. Primeiro, a gente precisa que o tempo passe, então tempo mais igual time.deltaTime. Vou atualizando o meu tempo a cada frame. Eu preciso que se o meu tempo for maior ou igual ao meu rate, eu vou zerar o meu tempo. Muitas formas de fazer isso aqui sem ser com tempo, tá? Essa aqui é a forma mais simples, tá, gente? Aí, beleza. Agora aqui vem a mágica. Eu quero spawnar um balão. Eu preciso spawnar ele, então eu vou fazer aqui igual a gente fez anteriormente. Então, balão igual a instantiate meu balão mold. Certo? E eu preciso setar a posição desse balão. Então, meu balão ponto transform.position vai ser igual a new position. Pode ser. A gente vai criar esse cara ainda. Então, beleza. New position. Agora a gente precisa criar este new position. O que vai ser o new position? Basicamente, a gente precisa aqui criar um vector 3. Então, new vector 3 em XYZ. E aí eu passo XYZ para ele. O meu X eu vou deixar para daqui a pouco. Eu vou criar aqui um var X igual a 0, só para deixar separado. Então aqui vai ser o meu X. O meu Y vai ser o mesmo do... Tudo faz, pode ser o mesmo do from ou do to, os dois estão embaixo, a gente pode reaproveitar isso. Então eu vou pegar o meu from.transform.position.y. Pode ser o mesmo. O Z, para não dar aquele problema do near clip e tudo mais, eu vou colocar o mesmo da câmera, tá? Aquele do near clip camera. Usando o cameraman, que não é para usar, porque é pouco performático. Mas é só porque é um protótipo. Near clip plane. Pronto. Então aqui eu tenho certeza que ele vai aparecer na tela. Tanto que o Rider até reclama. Ó, se eu mandar ele refatorar, acho que nem é isso que ele está reclamando, é outra coisa. Que era, não era. Mas tem alguns editores que reclamam para falar, coloca o main, coloca um câmera aqui, né? Tipo, vai e seta ele no start e tal. Mas eu não vou fazer isso porque eu tô com preguiça. Então, beleza. Aqui a gente já tem o nosso X, nosso Y, que é a nossa altura, e o nosso Z setados. Nada muito novo.
E agora precisa do x. O x eu quero que seja um random entre o meu from e o to. E é por isso a gente tem o random.range. E aqui eu passo da onde até onde. Literalmente eu posso passar o from.transform.position.x até to.transform.position.x. Certo? Então, com isso aqui, ele dá um número randômico entre a posição do from e do to, sem eu ter que me preocupar qual que é o número da posição. Joga os objetos, usa referências, é mais fácil. Tem muito feeling em game dev. Certo? Aqui a gente tem um outro problema, que é o mesmo problema que a gente tem da faca. Esses balões vão existir para sempre, só que eles estão subindo. A gente quer que eles se destruam depois de um tempo. De novo, se você estiver fazendo o jogo profissionalmente, pensa numa ideia de pool, certo? Que você vai colocar e tirar os balões para reaproveitar as mesmas instâncias. Então aqui eu vou destruir. Lucas, Oi. Marcus Becker perguntou: daria para usar New Balloon Model ao invés de Instantiate Balloon Model? Não daria. Porque o que acontece é que quando você está falando de monobehaviors, eles sequer têm construtores por padrão. Tá? E você não consegue construir um sozinho, porque ele depende do contexto da cena da Unity. Então ele é bem acoplado ao jogo. Então você não consegue dar um new só. Só dar um new não vai acontecer nada. Você não vai nem conseguir instanciar, na verdade. Então, assim, instantiate, sempre. Então, beleza. Criei aqui, eu mandei ele deletar depois de 5 segundos, talvez seja pouco, porque ele demora, né? Por 10. É só um exemplo, gente. Então, tudo bem. Teoricamente, agora, se eu der play, a gente já vai ter os balões subindo. Felizão. Vamos ver aqui. Então, tá subindo o balão, posso soltar a faquinha. E aí tá subindo ali, aí tá vindo aqui, puff, puff, puff. Tá bem rápido, né? O que eu não gosto muito desse esquema da gravidade, não. Vou mudar. A gente já tem um script de balão, então isso vai ser mais fácil. Eu vou tirar, por exemplo, daqui ó, do nosso balão, para deixar um pouco mais divertido o nosso jogo, o rigid body. Eu não quero física no meu balão. Removi o rigid body. Certo? Agora, ele vai ficar travado aqui, ele não vai subir porque não tem física. A gente pode pegar nosso script do balão, e aqui a gente pode colocar aqui um public float speed. Qual vai ser o speed? Eu não sei. A gente pode criar agora, voltar com o update. Opa. Public void update. Obrigado. Aqui, a gente chama nosso update. E o que ele vai fazer? Eu vou pegar o transform, ponto. Position, ponto. Eu não posso fazer o position ele é imutável. Eu não posso simplesmente chegar aqui no y e falar que ele é igual a 10, por exemplo. Ele vai reclamar. Então, eu preciso setar o position inteiro, não só as partes dele. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero que seja o position mais igual. Então, eu quero somar ele à minha velocidade. Tá? Só que a minha velocidade, ela não é um vetor, ela é um float, é um escalar, que a gente chama. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso criar um vetor com a minha speed, né? New vector 3, e aí eu vou passar 0 no x, 0 aqui, porque você consegue fazer operações aritméticas nos seus vetores. Então, basicamente, eu estou criando esse aqui. Né? O que é comum é as pessoas, às vezes, criarem um vetor de direção. Direção significa que eu tenho x, y, z apenas como um unitário, e multiplicar pela minha velocidade. Isso também funciona. Tá? É o mais comum. E aqui depois é recomendado que você multiplique por time.deltaTime. Aí você vai falar, por que, Teles? Que loucura é essa? Multiplicar por time, literalmente está te falando para você mudar o passo do seu jogo de acordo com a velocidade entre os frames. Pode haver mudança de velocidade do seu jogo rodando no celular ou no computador, e ele pode demorar mais para passar entre um frame e outro. Então, quando você multiplica as coisas pelo tempo que se passou, essa é a parte variável que vai definir o quão rápido alguma coisa precisa se mover. Então, por isso que a gente normalmente multiplica por time.datatime. Tá? Uma outra coisa é que isso aqui é tão comum, esse vector 3 apontando para cima, que existe o vector 3.up. Tem para cima, para baixo, para esquerda.
Para todos. Então isso aqui é literalmente a mesma coisa. Ele só tem apontando para cima. Então aqui, agora, a parte legal, eu posso chegar no nosso balão aqui, eu posso setar uma velocidade nele nas nossas configurações. Vou chutar aqui o número 5. Dá play e ver o que acontece. Então aqui ele vai subir para uma velocidade constante, porque não está sendo acelerado pela gravidade como estava antes, certo? Então agora fica um pouquinho mais fácil de você conseguir controlar e de perder o joguinho, tá? Então tá aqui, ó. A gente tá quase funcionando. Se você não gosta de ficar vendo as coisas aparecendo aqui embaixo, às vezes eu gosto de colocar umas texturas de nuvem, porque você esconde. Né? Eu vou importar aqui a nuvenzinha. De novo, eu vou colocar aqui. Opa, não é repeat. Volta. É aqui. Point, colocar uma qualidade menor. Aí você arrasta para cá do nuvenzinha. Tá em qualidade boa? Não tá. Se você segurar aqui, segurar Shift, ele mantém proporcional a edição, né? O scaling. Então a gente copia, cola, coloca uma outra nuvenzinha aqui, cola outra nuvenzinha, cola outra nuvenzinha aqui, sei lá, algo assim. Pronto, aí já dá uma carinha de tipo que os balões estão vindo de algum lugar menos. Estão vindo do céu, né? Que você tá embaixo, já fica mais bonitinho. Tá bom? Legal. Agora que a gente tá falando, putz, não tem um efeito maneiro, né? O joguinho não tá. Não tá, explode balão e blé, blé. Né, não está trazendo um feeling divertido. O que a gente pode fazer? A gente pode criar um efeito de partículas. Nossa, parece importante, tal. Mas é tranquilo. Aqui eu vou selecionar as nuvens e colocar aqui dentro, ó, colocar dentro desse aqui só para ficar mais fácil de ficar olhando para cá. E agora a gente coloca, vamos colocar esse efeitinho, vamos fazer esse efeitinho. Como é que você cria? Você vai criar aqui Effects Particle System. Então aqui ele já gerou um negócio muito divertido aqui para você, que é um efeito de partícula que eu vou chamar de blow. Certo? E aqui, gente, tem um monte de configuração que você pode fazer para ter um sistema de partículas que seja interessante, que funcione do jeito que você quer. Tá? Eu vou dar uma passada aqui por cima deles com vocês. Primeira coisa, duração. Tá muito rápido, dura muito. Eu quero uma explosão. 1 segundo tá mais do que bom. Eu não quero que ele fique em loop, porque eu quero que imita uma vez só. O Start Speed tá 5, acho que tá bom. O Start Color tá tudo bem branco, a gente vai mudar esse spritezinho. 100, blá 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 blá. Emission. Emission é como essas partículas vão ser emitidas. Isso aqui é muita experimentação, tá, gente? Eu estou meio que seguindo um padrão que eu já faço e tal. Quantas vezes eu vou emitir por tempo? Uma só, porque tá tranquilo, né? Só uma explosão. E isso aqui tem bursts. Bursts é interessante, que é literalmente quanto que ele vai lançar com força várias vezes aquela partícula. Eu só quero que ele faça um burst. Então vou colocar um burst aqui de mais ou menos 30, tá bom? Cycles, intervalo de 0.10, probabilidade de 1. Tá bom, tá ótimo, eu acho. Shape. Shape é importante. Vocês viram que ele estava emitindo a partícula? Se der play aqui, ó, ele está emitindo para cima, ó. Eu não quero que ele emita para cima. Restart. Ó. Eu quero que ele emita em círculo, como se fosse uma explosãozinha. Aqui no shape você pode definir isso. E eu quero que seja uma esfera. Se eu der play aqui agora, opa, se eu selecionar ele e der play, ele vê que ele explode, ele vai para o lado, né? Fica bem melhorzinho. Legal. Aí a gente pode tirar o shape. Depois disso, tem alguma coisa que está me incomodando, porque eu acho que ele ainda está meio grande demais. O Start Lifetime eu vou diminuir, que é o tempo inicial de vida. 5 é muita coisa. Vou 0.5, pode dividir por 10. Porque eu quero que ele literalmente simule uma explosão, ó. Puf. Legal. Uma outra coisa legal que você pode querer numa explosão é size over time. Isso aqui é muita configuraçãozinha. Você tem que literalmente explorar isso, né? E aqui size over time, tá onde? Tá aqui. Size over lifetime. Você seta aqui para ter isso. E aqui você pode selecionar uma curva. Eu vou selecionar uma curva baixa aqui. Então ele começa grande no começo e vai diminuindo. A gente pode ver como é que tá ficando o nosso. Ó, já tá. Você vê que ele dá uma explosãozinha. Ele tá parecendo uma explosãozinha já.
Agora, só que tá feio, né? Você tá literalmente colocando um bagulho branco, sem muita inspiração para explodir. Eu tenho aqui uma estrelinha. Cadê estrelinha? Estrelinha. É um sprite de estrelinha, gente. Tá aqui. É isso aqui, literalmente. Sprite de estrelinha, vou diminuir a qualidade dele para deixar um pouquinho maior porque é bonitinho. Vou tirar o filtro dele também. Então, literalmente, um spritezinho novo. Agora, uma parte importante. Eu não falei porque isso é muito mais comum em, em 3D, mas partículas e efeitos são coisas mais específicas, eu preciso criar um material para elas, certo? O material é literalmente uma forma que, como que eu vou juntar propriedades de uma textura ou de alguma coisa com efeitos, com luz e tudo mais, e como que isso vai ser jogado em algum lugar. É literalmente assim. Em 3D é muito mais útil. Em 2D a gente só vai ser obrigado a fazer porque faz parte das configurações do nosso da forma que as partículas funcionam. Então vou chamar aqui de material de star. E aqui ele é literalmente um baguete cinza. Você consegue ver um preview desse material aqui, ó. Tanto que você consegue mexer em coisas meio loucas, do tipo, eu quero que ele seja mais metálico. Eu quero que ele seja mais smooth, tá? Isso aqui você pode deixar do jeito que tá tudo bem. Porque a gente não vai mexer nisso. Eu não quero que seja opaco. Tá? E aqui você tem o shader também dele, que é importante. Tá? Eu não vou entrar em coisas de shader. Shader é literalmente o código que roda na sua placa de vídeo para renderizar isso aqui. Então você vai em Particles. Dentro de Particles, você vai em Standard e um lit, ele é padrão, e um lit significa que ele não reage à luz, porque a gente está mexendo em 2D, a gente não tem luz. Isso é muito de 3D também, então não importa. E aqui o tipo de coisa é fade. Tá? E aqui a gente seleciona qualquer textura dele. Vou colocar essa estrelinha para ser a textura do material. Vale todo um tempinho para estudar um pouquinho de como funciona para configurar materiais e tal, mas não tem muito segredo, tá? Então algumas propriedades que você tem que pegar. Agora a gente pode voltar lá na nossa partícula que estava aqui, está explodindo com. E a gente pode mudar aqui em. Deixa eu diminuir isso aqui. Eu estava em Size Over Time. Tem aqui chamado Renderer. No renderer, eu posso selecionar o material da minha textura daqui. E aqui o material que eu quero colocar é o star. Se eu salvar isso aqui, teoricamente, a gente já vai ter um negócio mais bonitinho. Ó. Legal, né? Agora, a gente pode criar um prefab do meu Blow. Prefabs. Blow. Coloca aqui. Eu vou mexer no meu script de balão, que é o que estava aqui. Eu vou criar aqui GameObject. Explodiu. Ou partículas. Certo? E aqui eu vou falar o quê? Quando tiver uma colisão, eu quero que ele instantiate partículas. Tá? Isso aqui tem um problema, tá? Do jeito que está aqui, gente. Por quê? Se um balão entrar em contato com outro balão, ele vai explodir. Talvez você não queira isso. Então, o que você pode fazer para melhorar um pouco isso é fazer um if aqui. Se o outro objeto, e aí o game object dele, você precisa de uma forma de identificar aquele. Eu posso fazer para o name dele é uma faca, sei lá, alguma coisa assim. O que a gente acaba fazendo é usar tags também, é bem comum. Tag é isso aqui e ela é literalmente o que o nome diz. É um lugar, uma coisa que você serve para classificar aquele objeto. Eu vou chamar faca de player só porque eu estou com preguiça de criar uma tag nova. Então a gente chamou faca de player e aqui eu posso perguntar se a tag desse objeto for igual a player, faça isso aqui. Tá? Não é recomendado usar literalmente desse jeito. Tanto que o Header já me falou. Você tem um método chamado compareTag. Faz basicamente a mesma coisa, só que ele faz alguns tweaks de performance por baixo dos panos. Tá? E aí, é claro, ele está falando que eu posso inverter o if, que fica mais fácil. Então tá tudo bem. Então, se não for player, retorna, senão ele destrói minhas partículas. E agora a gente precisa configurar nossas partículas. A gente já criou o nosso prefab, então eu posso deletar ela daqui. Eu posso chegar aqui no meu balão e arrastar o prefab das partículas para cá. Acabou. Tá? Agora, inclusive, eu criei as partículas. Se você entrar na loja da Unity, olha que legal. Tá aparecendo só lá e não tá aparecendo aqui. E por que isso deve estar acontecendo? Eu não faço a menor ideia. Mas bem, a gente vai descobrir. Mas tá bonitinho, ó. Se você olhar pro outro lado,
Tá funcionando. Eu já sei porque que está acontecendo. Porque se você olhar para o outro lado também, você vê que as partículas elas só estão sendo instanciadas no meio da tela, nunca de onde o balão está. Então o que a gente pode fazer? Quando você destruir quando você for instanciar as minhas partículas, antes de destruir o meu rolê, eu vou colocar isso aqui, var boom, vou chamar de boom, porque eu sou criativo. E o meu boom.transform.position vai ser igual ao meu transform.position. Então eu estou colocando ele na mesma posição do balão, certo? Porque senão ele vai instanciar em algum lugar que, bem, no meio e num Z, provavelmente fora da câmera, por isso que a gente não estava vendo. Teoricamente agora vai dar certo. Então tá aqui, olha só que legal. Bom, tá meio grande, talvez, dê para diminuir o tamanho dessas partículas e tal. Acho que vale a pena, é só dar uma escaladinha nela aqui, ó. Blow. Você pode clicar nela aqui. E aí você pode até mexer aqui direto na escala, tá? Ele tem vários tamanhos. Ó, eu quero 0.5, quero metade desse tamanho aí. 0.5 na escala, 0.5. É uma opção também mexer por aqui. Então se eu der play agora, já tem umas explosãozinhas um pouquinho melhores de efeito. E aí você pode colocar música também. Aqui não dá para mostrar aqui na talk, fica ruim de captar o som. Mas se você coloca um barulhinho de coisa explodindo, uma musiquinha atrás, já fica mó divertidinho, certo? O que a gente pode fazer para terminar o nosso projetinho, pelo menos por enquanto? Eu não vou fazer um game over e tal, mas a gente pode contar quantas coisas estão sendo destruídas. E para contar vai ser interessante. A gente pode, de novo, deixa eu voltar aqui para minha cena. Eu vou criar aqui meu objeto. Vou criar aqui um script novo, né? Que vai ser o contador score. Score é um bom nome, né? Score. Tá? Eu, de novo, estou fazendo muitas coisas não necessariamente da melhor forma possível. É só para habilitar aí, para vocês quiserem brincar. Vale a pena ler a documentação da Unity para boas práticas e tudo mais. E um outro ponto, tipo, eu fiz as partículas. Se você vir aqui, tem Store da Unity. Acho que é na Windows. Tem a Unity Asset Manager. Aqui, ó. Package Manager, não. O Asset Store. Nessa Asset Store, você consegue achar várias coisas pagas e gratuitas que você só instala no seu projeto e sai usando, tipo partículas e coisas do tipo também. Pode ser útil, tá? Até se você for fazer um joguinho 3D, você vai achar muita coisa. Tá? Então, beleza. Eu tô aqui, eu quero calcular o meu score. Primeira coisa que eu preciso, na real, é de ter uma tela, né? Eu preciso ter um texto aqui. Aqui tem UI. UI tem vários rolês. Eu vou usar o Text Mesh Pro, porque ele é uma versão mais legal do texto. Ele está pedindo para importar, pode importar, tá tudo bem. Fechou. Legal, importou. Então aqui ele já deixou um texto aqui grandão. Eu vou falar, fica estranho, porque aparece o texto e a tela é pequenininho. O canvas do UI, ele é absurdamente maior do que a do jogo, tá? E isso é normal. Por quê? Eu não sei. Mas bem, eu só sei que é assim. Então a gente pode posicionar ele aqui mais ou menos no meio, você pode até aumentar o tamanho dele aqui. Opa, o tamanho dele aqui. E você pode ver que ele adiciona um objeto de canvas aqui para você adicionar as coisas. Então esse meu texto, eu vou deixar ele do jeito que está, eu vou colocar tipo um 0, só para ficar mais parecido. Pode ser negrito? Pode ser negrito, por que não? Aqui você pode colocar uma fonte específica se você quiser, ele vem com algumas fontes aqui, que meio que qualquer coisa. Eu quero centralizar, meio e meio. E aqui você tem algumas coisas que você pode colocar alguns efeitos. Tipo, eu quero um outline que seja um pouquinho mais grosso para ficar assim legal. Eu quero aumentar o tamanho da fonte. Pronto, já aparece bonitinho aqui. Opa. E aí a gente pode arrastar. Eu tenho que mudar pro coisa de arrastar. Então jogar mais para cá e tal. Pronto. Algo assim. Tá? Não tá bonito, mas também não tá feio. E beleza, eu acho que isso já tá bom. Para nossa época que a gente quer. Então a primeira coisa que a gente precisa é ter no nosso score o texto, né? Ele precisa saber que tem o texto específico ali para qual que é o objeto da cena que ele vai setar o texto. Tá? Para isso, a gente vai chegar aqui
e vai mexer no nosso score. A primeira coisa que a gente precisa ter é a quantidade de pontos, né? Então vou fazer um inteiro aqui mesmo, né? Não precisa viajar muito não, gente. A gente pode ir simples nesse tipo de coisa. Então eu vou fazer aqui que é um float inteiro, int pontos igual a 0, começa zerado. Para de colocar private. Aí, legal. Agora, o que a gente precisa? Eu preciso de uma referência. Lembra a referência para aquela label que está na tela. Como é um text mesh, ele tá. Esse text mesh pro, ele é tipo uma lib de UI que todo mundo acaba usando, então meio que já vem quase por padrão na Unity. Então você importa aqui o TM Pro. A Unity tem o próprio dela, só que é bem ruim, bem difícil de fazer as coisas, então vai direto com o text mesh pro que não tem rolê não. O lado ruim é que o nome das coisas dele são horríveis. Então aqui a gente vai ter um public TMP de Test Mesh Pro, underscore no C Sharp, que me dá uma dor no coração absurda, text e text. Certo? Então, esse aqui é o tipo dele, TMP text, Text Mesh Pro text. Beleza? Aí no start eu não vou fazer nada. Literalmente, eu só quero que quando o pontos vai ser igual. Não, desculpa, o text.text, o que ficou muito horrível, mas tudo bem, vai ser igual a pontos.toString. Tá? Então, isso aqui eu estou setando o valor deste objetozinho aqui de texto que a gente colocou lá na tela para ser igual a quantidade de pontos. Eu preciso de uma forma de adicionar pontos. Então, vamos embora? Vamos colocar aqui, eu quero um public void add. Eu vou fazer um pontos mais só aqui, que é a forma mais simples possível. Tá? Então, esse aqui é um método que eu posso chamar de outros componentes. Tá? Então, beleza. Então, eu estou com o meu score, eu estou com o monoBehavior, tá tudo aqui, teoricamente. A gente pode agora adicionar aqui no nosso Game Manager. Estou colocando tudo no Game Manager. Normalmente você teria coisas separadas para isso, tá, gente? Mas é só porque eu estou tentando ser rápido. Então aqui a gente coloca o nosso Text Mesh Pro para cá. Então agora a nossa GUI está funcionando. Agora a gente precisa fazer o quê? Toda vez que um balão estoura, eu quero atualizar isso aqui. Tem várias formas de você fazer isso. A forma mais simples do jeito que a gente está agora é fazer isso direto no balão. Tá? E aí como a gente faria isso direto no balão? Se a gente abrir aqui o balão, o código, balão, no script do balãozinho. Quando explodir, que é aqui embaixo, eu quero adicionar mais um lá. A gente pode fazer isso de uma forma muito feia ou muito bonita. Tem várias formas. Eu posso colocar aqui o objeto lá do meu Game Manager e acessar o score. Eu posso falar aqui, por exemplo, public score. Talvez esse seja o jeito mais tranquilo de você fazer. Então agora eu tenho acesso ao score. Certo? Eu venho aqui no meu prefab e eu vou aqui no meu balão e vai ter aqui, ó, score, que é o tipo score. Não posso colocar qualquer game object. Então eu venho aqui no meu Game Manager e eu posso colocar ele aqui. Não posso, na real, porque ele não tem o score. Cadê? Não, eu coloquei o score. Eu deveria poder. Eu não posso. Se isso aqui estiver na tela, eu poderia. Deixa eu ver se eu vou engolir minha língua. Aqui eu poderia. Por que eu não posso? Porque o Game Manager é algo que existe na minha cena. Isso aqui é um molde. Um molde não pode referenciar algo concreto. Tá? Então, seria uma opção se você tivesse um molde de Game Manager ou alguma coisa do tipo, que não é o nosso caso. Uma segunda opção, que talvez seja mais simples, é buscar o nosso Game Manager na cena. A gente sabe que o nome dele é Game Manager, então você pode fazer aqui, ó, var Game Manager é igual a GameObject.find e o nome dele. Game Manager, muito propício a erro. E aqui depois, isso aqui é um Game Object. Eu não tinha mostrado até agora, mas você consegue buscar qualquer componente dentro de um Game Object. É só você dar um Get Component. E no Get Component você fala o que você quer. Eu quero o score que está dentro desse objeto que está na tela. Certo? E aí aqui eu posso dar simplesmente um... Aqui não precisa ser mais GM, né? Vai ser score. Fazer score, mais. Opa, score.add. Na verdade devia ser inc, né? Inc de increment. Pronto, melhor. Inc. Isso aqui, teoricamente, deve funcionar, embora não seja muito bonito.
Outra opção seria fazer um sistema de eventos em que você posta uma mensagem, ele sabe ler e interpretar isso. É bem comum também de ser usado na Unity para você simplificar. Aqui, ó, tá funcionando. Tuf, tuf. 4, 5, 6, 7, 8. Eu ia falar que isso aqui não é muito bonito. Quer dizer, tem uma forma que ainda não é bonita, mas é um pouco melhor. Você tem dentro da Unity, dos Game Objects, um método que se chama Find Object of Type. Então, acha na cena o primeiro que você achar do tipo score. Basicamente é isso que eu estou falando para ele. Eu posso dar play aqui. E aqui tem várias decisões que eu falei, de novo, é teste, é para prototipar, porque você consegue fazer testes unitários e testes integrados na Unity, certo? E algumas dessas decisões podem tornar isso praticamente impossível ou muito difícil. Então tá aqui, ó. A gente tá aqui fazendo o nosso joguinho, blá, funcionando com score e tudo mais. Eu posso pedir aí, deixar como exercício para quem está assistindo e está achando legal, fazer a mecânica de quando o balão sair da tela, apareça uma telinha falando que ele morreu. Certo? É um ótimo desafio. E eu tenho aqui mostrando como isso funciona. Tá bem aqui, ó. Por exemplo, esse é o que eu tinha feito antes para testar, para ter ideia de como ia ser a nossa demo. Tá bem parecido. Então aqui, ó, tá subindo o balão, se você clicar, puf, legal, baixa o balão. Se você deixar o balão subir e sair da tela, aparece um game over. Fica aí um exercício legal para vocês. Outra coisa que eu acabei não mostrando até agora, mas que eu acho que é importante, é que o tratamento de inputs, do jeito que a gente está fazendo até agora, é para mouse. E mouse não é touch. Se eu quero fazer isso literalmente para portar para celular e que funcione em celular, eu vou ser obrigado a tratar o código de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou até copiar isso aqui daqui, que é o do meu outro, que ele não me deixa copiar. Obrigado, Unity. Obrigado. Vocês são incríveis. Vou abrir aqui no coisa mesmo. O nosso spawn na faca. Pode. Não, tá bom. Ok. Fica um pouquinho diferente, tá? Eu não vou entrar em detalhes e tal, implementar no nosso. Mas, assim, não é nada muito absurdo. Aqui ele tem áudio, então ele tocaria uma musiquinha e tal. Tem um componente que você coloca o clipe de áudio. Não tem muito segredo, na real, sobre isso. Você tem no input também esse get touch. E você pode ter N touches ao mesmo tempo. Então seria assim que você teria que fazer para celular, se você quer que ele funcione no celular. Você vai estar um input, get touch, passa qual que é o índice, e aí você tem várias fases de touch, né? Porque literalmente você tem quando o cara começa o touch, quando ele termina, quando ele cancela, quando ele termina, quando ele se move, se ele fica parado. Então tem vários tipos de eventos de touch que você pode usar. E é importante fazer esse if antes, para saber se está rolando um touch ou não. Tá? Basicamente, isso aqui é importante para você só dar o get touch quando tiver um dedo na tela, porque senão isso aqui dá pau, tá? Dá erro. Dá erro na Unity, tipo, aparece um console aí que se deu erro, tá? Ele não trava o jogo nem nada do tipo. Tá? Então, basicamente, isso aqui ele está fazendo isso ou pega a posição do mouse. E dali para baixo é a mesma coisa. Literalmente, ele está setando a posição, pegando tal e setando o rolê da posição do balão. Do balão, da faca. E aqui você tem o touch position também, que é exatamente a mesma coisa na tela que o input mouse position. Então, é a posição na tela do dedo que foi clicado, que ainda precisa ser convertida aqui para o main screen word. Tá? Então, isso é só um detalhe. É muito fácil achar material para fazer esse tipo de coisa. Esse código aqui completo está no meu GitHub, se você quiser dar uma olhada. Ou se tiver algum problema com o desafio que eu deixei para vocês. Ou quiser ver como fazer música e tudo mais. Mas é basicamente isso. Eu super acho super divertido fazer joguinhos. Eu não sei se vocês querem brincar mais com isso, querem se aventurar em coisas legais. Eu recomendo muito Game Jam. Eu tenho um podcast sobre Game Jams. Para quem nunca viu falar, é literalmente um hackathon feito para desenvolvimento de games. Então você tem um tempinho que você pega ali para fazer um joguinho e tal. Com os amigos, e você faz o que você achar que é divertido. Normalmente tem um tema específico. Então, se vocês dão uma escutada nesse podcast, você pega praticamente o que vocês quiserem. Tem um joguinho que eu fiz na Unity, num Game Jam, recentemente, com uma galera incrível, que foi... e tá no meu itch.io. Itch.io é tipo GitHub de jogos, quase isso.
É aqui que você vai postar os projetinhos que você fez e tal. Deixa eu ver se eu consigo achar isso aqui. A gente fez um joguinho extremamente divertido e a Unity porta para web também, então isso é interessante. Você pode fazer um jogo para celular, para web. Você vai ter que adaptar, né? Você viu que tem o touch e o mouse são coisas diferentes. Se tem o botão, tem coisas diferentes. São detalhes que você tem que fazer, detalhes de tamanho de tela, de UI, como é que isso vai ficar em cada um também, são coisas que você tem que se preocupar. Mas assim, em gerar o build, não tem segredo. É de chegar aqui na Unity, falar aqui, ó, File, Build Settings. Aqui você vai colocar falando que qual que é a plataforma que você quer fazer o build. É importante que você sete a plataforma que você quer. Então, se eu quero para Android, ele não está para a plataforma de Android. Eu tenho que dar um switch platform. E eu dou um build run, ele vai te gerar um APK. Literalmente, simples assim. Se você for para WebGL, é a mesma coisa. Ele te gera um zip e tal. É bem fácil. E esse aqui é um joguinho que a gente fez totalmente em Unity. Foi em 2 semanas. Foi muito divertido. Então, tipo, eu recomendo que vocês entrem em Game Jams e explorem, porque você está misturando tanto a parte lógica quanto com a sua parte criativa. E você está criando alguma coisa que as pessoas depois vão parar para ver, para jogar, vão dar feedback. Isso é muito maneiro. A gente teve um feedback muito positivo desse joguinho, que é um joguinho que você tem que ficar fugindo do Jason. Aí aparece o Jason, você foge do Jason. Aí você tem que achar chaves e sair. Eu deixo o link aí no meu. Eu deixo o link aí para vocês também, para quem quiser jogar. Fica aí o desafio. Joguinho feito em 2 semanas. Ele pausou porque eu saí da tela, né? E é isso aí, gente. Eu acho que é essa a ideia. Espero que vocês tenham gostado, tenham se empolgado com a ideia de fazer jogo. Deixa eu deixar ele me matar aqui só para vocês verem. E eu não sei se tem mais dúvidas ou mais alguma coisa maneira que vocês queiram saber sobre Unity e desenvolvimento de joguinhos. Bom, meu querido, nós temos mais 2 perguntinhas aqui. O link que tu comentou já está aqui nos comentários. O Valeu. URL do Rebuildcast também está nos comentários aí. E o José Silva perguntou, Lucas, você já publicou um jogo nas stores? Cara, eu nunca cheguei a publicar. Eu quase estava portando esse jogo aqui, José, para portar, só que eu dei preguiça. Eu não fiz. Mas eu já conheço uma galera que porta, o pessoal que fez. Eu fiz pós em jogos. A galera que estudou comigo acabou postando. Eles falaram que a treta que você vai ter são as mesmas tretas que você tem com o aplicativo normal. Na prática é até mais fácil, na real, porque você tem menos coisas de guidelines e tal para seguir. Mas não tem muito problema não. Você só precisa seguir e postar mesmo. Não, eu não estou trabalhando com games agora, não. Hoje eu trabalho como engenheiro no Nubank mesmo, então trabalho com back-end, front-end, muitas coisas lá. Pretendo talvez migrar para games no futuro, não sei ainda em que momento. Tenho estudado bastante, eu acho que é uma área bem divertida, certo? E é bem recompensador de se trabalhar, certo? Mas no momento ainda não. Mas conheço gente que trabalha, inclusive. Tem alguns podcasts que eu gravei recentemente. Vou fazer uma jabá de podcast aqui, gente, tá? Eu tô aqui pra isso também. Aqui, ó, eu gravei um podcast sobre desenvolvimento de games, que é o 22, que tem pessoas que trabalham com games de verdade, dia a dia. O podcast da Lambda 3, que também tá aqui ó, nas minhas participações. Tem um podcast de Unity aqui, ó, 196. Também tem uma pessoa que trampa com games, e é bem maneiro, 2 pessoas que trampam com games, e falando mais a fundo sobre as decisões da Unity, coisa do tipo. Eu super recomendo que vocês escutem esse podcast da Lambda. E o que eu já tinha falado, que era o desenvolvimento de games aqui no 22. Além do de Game Jam, que eu já tinha falado antes também. Vários podcasts, escutem, é legal. A gente tem muita discussão aí. Se você tem algum tipo de vontade de mexer com jogos, pode entrar. Se ficou com dúvida em alguma coisa, se quer ajuda, se não sabe, meu Deus, o que eu faço? Pode mandar mensagem no meu Twitter, que é o LucasTeles42. Deixa eu colocar aqui que tá o teclado travado. Lucas Teles 42. Pode mandar mensagem direct no Twitter. Pode chamar para trocar ideia se quiser. Estou sempre aberto. Se eu puder ajudar, eu sempre vou